E assim, pessoal, o Gui está me levando para uma ponte. Pensa, o Gui. Pensa o seguinte, pensa aquela balança, aquela chacoalha, e nós vamos chacoalhar junto aqui. Uma ponte construída em 1913, não é mesmo? Exatamente, bem novinha. Bem novinha, centenária. Pois é. Centenária, quase nada. E ela foi construída justamente por quê? Porque aqui era um acesso, onde a Brasital está, era um acesso das pessoas às margens do rio Tietê. E nesse acesso que as pessoas faziam, elas pescavam, lavavam roupas, né? Exatamente. Tinham muitas atividades. Cuidado aqui com o degrau, penso. Ai, gente, eu vou segurar aqui. Uma parte cultural da cidade, exatamente isso, sabe? Eles precisavam desse acesso ao leito do rio Tietê. Como existia muita movimentação da água nessa parte alta, eles precisavam na parte baixa. Então vamos continuar andando, sabe por quê, Gui? Porque eu fico nervosa de ficar muito tempo. Eu nem cheguei na parte penso mesmo, gente, eu já tô nervosa. Que eu tô me segurando um pouco, eu tô um pouco é bem normal, tem gente que acaba nem conseguindo atravessar mesmo por causa desse... Imagina que assim, ó, atravessa assim, ó, grudada assim, gente, vocês não estão entendendo. A recomendação sempre é não olhar pra baixo, né, em qualquer situação. De forma alguma, vamos só mirar pra cima assim. Enfim, pessoal, nós vamos atravessar a ponte e continuar conversando com vocês do outro lado, né, Gui? Porque agora eu tô um pouco tensa, agora não vai dar pra falar. Agora, gente, dá licença que eu vou andar aqui devagarzinho, porque tá só começando. Sim. Olha, Gui, não foi fácil passar pela Ponte Penso, mas chegamos, pessoal, ao caminho das esculturas. Aqui nesse espaço são 6 obras que nós vamos contar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Começando por qual? Pelo índio? Vamos falar primeiramente do índio. Aqui ao nosso lado está o bandeirante, né? Mas como o índio é a primeira estátua que a gente tem aqui no caminho, a gente vai falar um pouquinho dele antes. A imagem do índio, ela se encontra aqui no caminho porque na região acreditava que existia a tribo dos Guaianazes, que é uma vertente da Tupi-Guarani. Aqui até meados ali do século XVIII, ainda se falava bastante a linguagem ainda indígena. Então o governo português proibiu isso, a cultura indígena não deixou de existir na cidade. Aqui na região foram achados já 2 engaçabas. A engaçaba, ela é a funerária indígena. Eles enterravam eles, era como uma espécie de um vaso meio fechado. Meio vaso, né? Meio vaso. Eles colocavam os restos mortais dentro da engaçaba, sempre em posição fetal, porque eles acreditavam que eles tinham essa espiritualidade, né, de acreditar que ele ia voltar para a natureza, sabe? A tribo que existia aqui na região, ela era uma tribo considerada agressiva. Então existem vários relatos de ataque aos bandeirantes, aos monçoeiros. E também os bandeirantes, quando chegaram aqui na região, eles escravizaram os índios, que foi usado como mão de obra. Então eles também ajudaram a construir bastante, fomentar bastante coisa da cidade de Salto. Vindo para o bandeirante, ele tem um papel importante em toda a história da região. Isso Com é certeza. fato, nós sabemos disso. Com certeza. Agora, o que representa de fato essa escultura aqui? Então, essa escultura aqui representa um dos nossos bandeirantes também, né, que foi o fundador da cidade de Salto, considerado o fundador da cidade de Salto, que foi Antônio Vieira Tavares. O bandeirante, que veio descobrindo, desbravando, né, toda essa região, usando o rio Tietê como uma espécie de guia. Eles, até essa região aqui, eles não conseguiam navegar com facilidade dentro do rio Tietê, portanto eles margeavam o rio com as embarcações, com os mantimentos. Era uma coisa muito complicada e muito delicada por causa dos ataques animais, ataques indígenas. E a partir daqui, eles conseguiam colocar as embarcações no leito do rio Tietê e seguir adiante. E não ter esse contato tão grande com outras populações. Pois é, e assim, acabava sendo a partir daqui acabava sendo um pouco mais tranquilo para eles navegarem pelo rio e eles não entravam tanto em conflitos com as tribos, com os animais. Saindo do bandeirante, tem a estátua do padre. Os padres, eles vieram junto com as primeiras missões, né? Eles vieram, os freis beneditinos, para catequizar os índios, colonizar eles. Então, desde São Paulo, quando eles catequizaram, quando o Padre Anchieta catequizou o Tibiriçá, foi o primeiro índio catequizado. Primeiro índio. Exatamente, e estão lá ainda sepultados na Catedral da Sé em São Paulo, né? Eles são fundamentais, porque eles começaram a converter, ajudar os bandeirantes, né, a converter esses índios. Esses índios que eram convertidos, eles não eram totalmente usados como uma mão de obra escrava. Eles também eram utilizados para buscar novas tribos, para serem catequizadas captadas como recursos, mão de obra,
como posso dizer, nas lavouras e nas produções agrícolas. Eles eram a mão de obra principal. E aí, saindo da estátua do padre, nós temos também a estátua da operária. Exatamente. A operária representa um pouco das mulheres que trabalhavam nas tecelagens, né? Mas Exato. também um pouco das mulheres que vinham na beira do rio lavar roupa, é isso? Exato, elas eram conhecidas como as lavadeiras de Salto, né? Agora elas são conhecidas, né? Antigamente existiam apenas os quintalões, né? Os quintalões, eles dividiam os espaços, então era uma coisa mais concorrida. Aqui ao leito do rio, elas vinham também com as roupas dela e acabavam utilizando o rio para fazer essa lavagem também. Além de trabalharem na Brasital, né? Uhum. Elas eram a mão de obra da tecelagem, era praticamente só mulheres. Então elas ajudaram muito no fomento da cidade. E saindo da operária tem o viajante. Exato. O viajante era quem passava por aqui só? Exatamente. Os viajantes existem até hoje aqui na cidade de Salto, em abundância, né? Em abundância. Porém, antigamente, antes deles saberem essa noção, entenderem o que era o turismo, né? Eles já vinham aqui na nossa localidade, que a gente está aqui. Essa região aqui próxima a gente, existia a Pedra Alta. A Pedra Alta ficou conhecida porque já vieram diversas pessoas ilustres aqui, como existem relatos de duas visitas de Dom Pedro II aqui Que é onde tem o nome das pessoas. Exatamente. Né? A pessoa passa por ali e aí deixa o nome, Pois são as figuras importantes. Existem né? os registros das pessoas que já passaram aqui na nossa cidade. Anchieta, pessoas importantes, com certeza. Dom Pedro. Com certeza. Legal. E aí, para fechar a parte das esculturas, nós temos a última, que são os pescadores. Pois é. Outras figuras importantes Outras também figuras da cidade de importantes que Salto. ficavam aqui na beirada do rio, incrivelmente naquela época, a gente, né? Pescando. Pois é. Infelizmente, né, com a poluição, hoje a pesca no rio é só esportiva aqui na nossa cidade. A gente espera que por pouco tempo, né, que esse rio volte a ser limpo novamente, para que o pessoal possa pescar e realmente usar do rio para piscicultura mesmo, sabe? Para se alimentar, para comercializar, para conseguir usar novamente o rio como uma fonte geradora de renda, né? Perfeito. Então, muito obrigada por essa parte. Vamos continuar nosso passeio, Gui. Com certeza. Vamos continuar, porque, gente, tem muita coisa para ver aqui ainda. Com Muita certeza. coisa.